Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente no gravado. Hoje nós vamos para o capítulo 2 do nosso grupo de estudos. Estamos fazendo a leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Então, hoje nós vamos para o capítulo Derrubando os Mitos da Vulnerabilidade, página 27 do livro. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns mitos. Ela discorre aqui, e quando eu vi o título do capítulo, quando eu li ele, eu até anotei aqui que na época eu pensei, não deve ser um capítulo tão uau, e na verdade ele é super uau. Então, a gente vai falar aqui dele hoje com vocês. Ela começa o capítulo trazendo a seguinte mensagem: é verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocional enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Olha que lindo, né? Vai, Nath. Oi, oi, para quem está aqui com nós ao vivo, para quem está assistindo no gravado. Quando eu li esse capítulo, eu acho que faz muita descrição dele com o título do livro, né? A gente vai perceber que ela vai trazer alguns mitos aqui sobre a vulnerabilidade e vai ressoar muito com o título desse livro. Então, ela vai trazer alguns exemplos e, ao mesmo tempo, ela vai trazer o que é a vulnerabilidade mais a fundo e também o porquê a gente deve, né, estar na nossa vida em momentos de vulnerabilidade. Ela começa o capítulo trazendo o mito número 1. Vulnerabilidade é fraqueza? Aí ela começa trazendo a seguinte reflexão: a percepção de estar vulnerável, seja sinal de fraqueza, é o mito. A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixamos o medo e o desconforto tornarem julgamento e crítica. Então, ela traz aqui, primeiro mito: vulnerabilidade não é fraqueza, bem pelo contrário, né? É coragem e muita ousadia para enfrentar essas incertezas. E aí ela vai discorrer ao longo desse capítulo sobre esse ponto. E aí ela começa no terceiro parágrafo, onde ela fala assim, ó: sentir é estar vulnerável. Então ela associa muito as emoções e os sentimentos ao estado de vulnerabilidade. E ela complementa: acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Qualquer sentimento. Daí ela fala: abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Na página 28, eu destaquei a seguinte ali no segundo parágrafo no final. Ela coloca assim, ó: quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou em uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Olha o que ela coloca, gente. Se a gente deseja mais clareza dos nossos objetivos e uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. E a gente falou sobre isso na live dessa semana, de quarta-feira, que também tá gravada aqui no YouTube. A gente falou muito sobre essa questão da espiritualização, essa questão do mundo físico, do mundo espiritual, de como integrar esses dois universos. E ela destaca que como a vulnerabilidade sendo um caminho de certeza para esse processo aí. Aqui, quando ela descreve a vulnerabilidade, ainda ela fala, né, que vulnerabilidade é o centro das nossas emoções, né? Acreditando, então, que não é a fraqueza, mas sim o centro delas.
E eu achei interessante que aqui, mesmo na página 28, ela traz, né, o exemplo de acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e partir sem aviso no outro. Então, aqui, né, é o amor aqui que a Fer trouxe, a gente amar alguém na nossa vida e ter essa pessoa presente na nossa vida todos os dias, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte. Isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador. E sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Então, aqui ela faz uma reflexão o quanto, né, nós estamos na nossa vida com companheiros, daqui a pouco com pai, com mãe que a gente também ama, o quanto a gente está exposto todos os dias a trazendo essa conotação com amor também, né? A ligação da vulnerabilidade com essa questão e a exposição emocional, trazendo a imaginar uma vida sem essas pessoas, sem essa conotação do amor na nossa vida, é uma vida sem essa vulnerabilidade. Eu diria que essa parte aqui daria para ler toda, né? Porque toda ela é muito boa. Porque ela coloca ali a seguir, ó, terminando essa parte do amor, ela começa: exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias no mundo, sem garantia de aceitação ou apreciação, também significa nos colocar numa posição vulnerável. Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça. Essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. Quando eu li isso, eu pensei muito, né, nas crenças populares que tem nas nossas famílias, enraizada, né? Que a gente nunca pode se entregar demais a nenhum momento, não pode curtir a intensidade daquele momento nunca, principalmente se for um momento muito feliz, porque senão a desgraça vem. E aí essa polaridade, né? Essa crença que vão nos instalando faz com que a gente não viva nada com a intensidade que a vulnerabilidade tem, com a incerteza que a vulnerabilidade tem. Então, eu achei bem interessante isso daqui, porque me trouxe esse gatilho de uma crença, né? Então, a gente já pode aí olhar para isso também. Ela ainda traz aqui na página 29, além dessa parte do amor, também ela traz assim: se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossa vida, reacender nossa paixão e retomar nossos objetivos, precisamos aprender a assumir nossa vulnerabilidade e a acolher as emoções que resultam dela. Para alguns de nós é um aprendizado novo e para outros uma recapitulação. De qualquer forma, a minha pesquisa me ensinou que a melhor maneira de começar é definindo, recolhendo e compreendendo a vulnerabilidade. E aqui ela traz uma frase, né, que ela fez para as pessoas colocarem o que para ela significava a vulnerabilidade. Então, ela traz aqui que ela fez essa pesquisa com as pessoas. E aqui ela traz na página 29 algumas respostas. E aqui, para quem está lendo e quem está acompanhando o livro, pode se responder. O que é vulnerabilidade? Porque ela coloca aqui: vulnerabilidade é e uma lacuna. Essa lacuna foi preenchida com algumas coisas que ela traz aqui: expressar uma opinião impopular, me defender e me impor, pedir ajuda, dizer não, começar meu próprio negócio, ajudar a minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado a tomar decisões sobre o testamento, tomar a iniciativa no sexo com a minha esposa, tomar a iniciativa do sexo com meu marido, escutar meu filho dizendo que seu sonho é reger a orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Então, ela vem descrevendo o que as pessoas foram respondendo para ela nessa pesquisa que ela fez. Então, aqui é um momento para a gente olhar também e responder, porque podem vir várias respostas. Ela trouxe algumas aqui, mas estar vulnerável, né? Vulnerabilidade pode ser várias coisas para cada um.
E veja como está a conotação com o emocional, porque aqui, quando a gente vê algumas das respostas, até o nosso emocional lendo a resposta já dá uma balançada também. Então, ela traz várias respostas aqui. E na página 30, ela coloca: em ações soam como fraqueza para você, né, essa questão da vulnerabilidade, colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca? Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com a fraqueza. Então, aqui ela traz muito nessa ligação do emocional presente em relação à vulnerabilidade. Então, a gente se perceber se quando a gente responde isso aqui, a gente sente que isso é uma fraqueza, ou se realmente é um estado de vulnerabilidade que a gente entra, e muitas vezes a gente precisa dar coragem para fazer esse movimento acontecer na minha vida. Como, por exemplo, aqui, né? Olhar para aquilo, ter medo, mas mesmo assim ter coragem e ir lá e fazer. Então, ela traz muito essa parte para nós percebermos aonde está e que questões emocionais que estão ligadas à vulnerabilidade conosco. Eu achei interessante que as questões que as pessoas colocaram ali do que é vulnerabilidade provavelmente está representando muito o momento e a preocupação que cada pessoa tinha quando foi feita aquela pergunta, quando aquela pergunta veio à tona, porque vieram coisas muito pontuais, né? Vieram, vou dar um exemplo aqui. Ficar grávida depois de 3 abortos, demitir funcionários, ser responsável, pedir perdão, tentar alguma coisa nova, admitir que estou com medo, ou seja, vieram coisas muito pontuais que provavelmente são coisas que as pessoas estão vivendo naquele momento. Então, provavelmente a tua definição de vulnerabilidade hoje, estar vulnerável a tua resposta provavelmente nesse momento vai ser algo que está aí te deixando o quê? Desconfortável. Em que sentido desconfortável? No sentido de que está envolvido o poder da escolha, o poder da escolha, então provavelmente é alguma coisa que você tenha que escolher, que você tenha que ter uma ação em prol de algo. E o segundo ponto que causa esse desconforto da vulnerabilidade é a emoção atrelada àquilo. Então, se você respondeu ali, vamos supor, vulnerabilidade é pedir perdão, vamos botar esse exemplo que está ali no livro, né? É o penúltimo ali do livro. Vulnerabilidade é pedir perdão, provavelmente tem aí. Qual é o poder de escolha? Falar com a pessoa, pedir esse perdão para a pessoa que você deseja pedir. E qual que é o sentimento atrelado a isso? Será que ela vai aceitar? Será que eu serei correspondido? Será que vai entender o meu perdão? Será que é a hora? Ou seja, é um emaranhado de incertezas que deixam e alimentam aquela dúvida, e essas perguntas, essas incertezas é que vão alimentar a emoção que vai estar por trás. Então, às vezes vai ser medo, às vezes vai ser tristeza, às vezes vai ser mágoa. Então, cada vez vai ter uma emoção. Então, eu achei bem interessante. Mas essas perguntas que a Nath fez ali, essas ações soam como fraqueza para você? E aí, quando a gente para refletir sobre cada uma que ela colocou ali no livro, não tem como ser reconhecido como uma fraqueza, esse estado de vulnerabilidade, né? Porque, na verdade, praticamente todas elas estão exigindo muita coragem para tomar a ação que tem que ser feita. Então, é realmente um mito muito grande a gente dizer que ser vulnerável é ser fraco. E aí, quando ela traz ali, eu acho bacana que a Nath leu para vocês, eu acho bacana vocês sublinharem isso, né? Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, né? A verdade aqui, ela entra muito com aquela frase que eu sempre falo para vocês: consciência é desconfortável. Estar consciente, né? Acessar a minha verdade, porque a consciência é a minha verdade, qual é o meu bloco de informação. Então, estar na consciência, estar na verdade e na coragem é extremamente desconfortável. E às vezes a gente acha, né, que estando na coragem ou na verdade, a gente vai estar numa zona de conforto.
Porque se tu precisa de coragem, é porque tá desafiador aquele ponto. E aí ela traz ali na página 30, no finalzinho, ó. Quando pedimos que completassem a frase. Aí a frase é: a sensação de estar vulnerável é, tracinho, a sensação, como que as pessoas sentem a vulnerabilidade. Daí olha quais foram as respostas mais significativas. Tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. Essa eu cheguei a colocar um asterisco, né? A sensação de estar vulnerável é tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. Como não Como não ter mais que engolir sapos? O encontro da coragem com medo. Estar no meio da corda bamba, mover-se para frente e para trás, é igualmente assustador. Estar com medo e empolgado, aterrorizado e esperançoso. Sair de uma camisa de força. Olha como as pessoas sentem. Subir num galho alto, muito alto. Dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais teme. Estar totalmente presente. Estar muito desconfortável e assustado, mas também se sentir humano e vivo. Ter um tijolo na garganta e um nó no peito. Como aquele momento terrível na montanha-russa quando estamos perto do primeiro mergulho. Liberdade e libertação. Ter medo todas as vezes. Pânico, ansiedade, medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação, encantamento e depois um pouco mais de pânico. Arriscar o pescoço diante do inimigo. Infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária. Uma queda livre. E assim eles vão. Então, a sensação, como cada um sente a vulnerabilidade, é muito pessoal, né? Como a gente pode ver aqui, e das mais diversas formas. E aí, ela destaca. Sabe qual foi a resposta que apareceu inúmeras vezes em nosso esforço para entender melhor a vulnerabilidade? Estar nu. Então, pelado, tá? Nu. Dela coloca aqui. É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. Olha que interessante. Que aí, olha, a Siri bloqueou. Ela traz a essa questão, é bem interessante, e depois ela fala da sensação que ela teve quando ela fez a apresentação, a primeira apresentação dela no TED, na carreira dela, o quanto ela estava vulnerável e quais foram as ações que ela tomou aqui. Então, ela traz assim, a explicação, né, que ela traz longe de ser um escudo eficaz, a ilusão da invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido numa proteção genuína. Então, aqui ela vai trazendo a percepção que ela teve quando ela estava na apresentação do TED e que ela precisou acessar a vulnerabilidade dela para fazer essa apresentação. E ela ainda fala, durante a palestra, perguntei ao público 2 vezes que revelam bastante sobre muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. A primeira, indaguei, quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Então, essa é a primeira pergunta que ela fez para o público quando ela fez a primeira apresentação dela, que ela descreve aqui a apresentação, o quanto ela ficou vulnerável naquele momento, o quanto ela sentiu todas essas sensações, mas que ela olhou para a plateia e foi lá e se conectou com eles, até ela fala que ela se conectou baixou luz e olhou para as pessoas que estavam na plateia, justamente para ela se conectar com as pessoas, e ela fez algumas perguntas. Muitos levantaram a mão no auditório e depois ela perguntou: quando vocês viram as pessoas passarem pelo palco, se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Então, aqui ela faz uma reflexão da vulnerabilidade e da coragem também. E ela ainda traz assim: nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente,
que o que temos para oferecer não seja o bastante, sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas. O meu verdadeiro eu, por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. E daí ela ainda fala assim: quero testemunhar a sua vulnerabilidade, né? Ela traz essa frase, mas não quero ficar vulnerável. Então ela fez essa reflexão também. Vulnerável é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Então, ela faz uma conotação muito grande das pessoas olharem as pessoas fazendo as coisas, mas quando elas precisam fazer, elas se diminuem achando que elas não são boas, não são capazes e que precisa algo a mais para incluir ali nessa questão para não parecer a vulnerabilidade. É que é aquela história, né? Vulnerabilidade é muito atraente, é muito bom, é gostoso realmente ver uma pessoa sendo vulnerável. Não pela exposição, mas pela coragem que ela está tendo de enfrentar aquele momento. Então, ver alguém sendo vulnerável é maravilhoso. Passar pela vulnerabilidade, estar no espaço de vulnerabilidade, é como a gente falou ali, como as pessoas colocaram na sensação, né? Que a pessoa colocou, é como estar em queda livre. Então, não, nem sempre é uma coisa prazerosa, na maioria das vezes, na verdade, não é. Mas olhar o outro enfrentando um momento de vulnerabilidade é extremamente apaixonante. Porque aqui que a gente vai olhar quando a gente vê uma pessoa, a gente vai ver verdade, a gente vai ver aquela pessoa sendo corajosa, a gente vai ver aquela pessoa enfrentando o desafio, a gente vai olhar para aquela pessoa com admiração. E por que que é tão fácil a gente olhar para o outro e sentir a admiração pela vulnerabilidade dele e negar a nossa própria, né? Então, essa aí foi uma reflexão bem bastante. Deixa eu ver. Ah, na página 34 ela colocou que antes dela entrar no palco ali, né, eu estava esperando ser chamada, ela ficava repetindo a seguinte frase: dei-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Talvez seja uma afirmação aí que muitos de vocês podem usar quando estiverem em situações de enfrentamento, em situações que exigem muita exposição, que traz vergonha, né, para o espaço. Então, ó, dei-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. E aí ela conta, né, que depois de alguns segundos, ela começou a fazer a seguinte pergunta: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? E a que eu mais gostei, que foi a que eu mais me conectei da pergunta que ela colocou aqui, foi a última pergunta que ela fez para ela mesma, tá? Ela fazia essas perguntas para ela mesma. Ela perguntou assim: o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Eu acho que essa pergunta aqui é que define todo o processo de vulnerabilidade, porque muitas vezes a gente não se coloca em exposição, a gente não se coloca em vulnerabilidade porque a gente está evitando o fracasso. Desde aqueles primeiros workshops que eu fiz com vocês sobre mente, aquele primeiro lá, eu venho falando, vamos se acostumar com a palavra fracasso, vamos se acostumar com fracassar. Não que a gente tenha que errar o tempo todo, mas que quando isso aconteça, seja mais confortável lidar com o momento e com o evento. Porque o fracasso é uma coisa que a gente evita tanto, 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 que evita com que a gente conquiste coisas maravilhosas e faz com que a gente evite, né? O medo de fracassar faz com que a gente evite de se desafiar, de evoluir, de aprender coisas que talvez se eu tivesse na vulnerabilidade, na coragem de enfrentar, eu iria ir muito mais além. Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que vocês podem se fazer todos os dias aí. O que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Acho que traz altas reflexões aí para um processo meditativo. E aí ela termina esse mito trazendo, então, o resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Ou seja, viver esse estado de ousadia, de vulnerabilidade, não é certeza de vitória.
Não é certeza que as coisas vão dar certo ou que vai sair da melhor forma que a minha mente imagina. Não é sobre isso estar vulnerável, mas sim sobre você saber que você está marchando, que você está fazendo alguma coisa em prol de algo maior para você e que no final, independente do resultado que tiver, você vai se sentir feliz por ter passado por aquilo, você vai estar cansado porque você percorreu o caminho e não porque você esteve exposto. Mito 2, vai, Ó, Nath. mito 2, vulnerabilidade não é comigo. Então, ela traz uma reflexão aqui como primeira frase. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que quando crescêssemos não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. E aqui ela começa a descrever, né? Quantas vezes ela percebeu isso. Então ela traz, perdi as contas das vezes em que eu vi as pessoas dizerem, é um, é um interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. Então na pesquisa, as pessoas mesmo relatavam para ela essa frase, que era interessante o conteúdo, mas, né, esse assunto, mas que não era para elas. E ela vem trazendo aqui, dizendo até a relação com os homens, né? Ela traz aqui, homens não sabem o que é vulnerabilidade, entre aspas. Tem outras pessoas que falaram, sou advogada e como vulnerabilidade no café da manhã. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem, nem engenheira, nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com o passe da vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco, da exposição que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerabilidade. E aqui ela vem trazendo algumas perguntas para nós percebermos, né? Fazer as perguntas a seguir a si mesma é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo. Então, ela traz aqui 3 perguntas para a gente perceber o quanto essa questão da vulnerabilidade não é comigo, né? Esse mito tem a ver com o que a gente não está querendo ver na nossa vida, o que a gente não está querendo estar vulnerável. A primeira é o que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto. E aqui ela vai dando um direcionamento para nós começarmos a perceber em que momentos que a gente está vulnerável, porque não é uma escolha, vou ser vulnerável, não são. A gente está na vida e isso é estar vulnerável todo o tempo. Então, ela traz aqui um direcionamento com as perguntas para a gente perceber como a gente reage, como a gente sente, o que a gente pensa quando a gente está nesses momentos. E aqui ela faz a primeira pergunta: o que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? Então, aqui ela traz, né, na parte embaixo, ela traz a resposta dela. E quando a gente vai fazer essa pergunta, né, eu pelo menos me fiz quando eu estava lendo aqui, e a gente percebe o quanto a gente vai para as nossas máscaras, pelo menos eu percebi isso, né? A gente vai para as nossas máscaras, quem estava com nós lendo os livros, o outro livro, né? Das 5 feridas emocionais, o quanto a gente se conecta muito com as nossas máscaras. Porque quando eu fiz essa pergunta, a primeira coisa que me veio à mente é fugir, né? Então, é uma máscara que eu comecei a perceber em mim, que é a da rejeição, e o que faz essa máscara? A gente quer fugir, a gente não quer estar junto com as pessoas. Eu prefiro ficar lá sozinha, não ter conexão com as pessoas e estar nesse lugar confortável que é eu comigo mesma. Então, eu não estar ali vulnerável com as pessoas. Quando eu me fiz essa pergunta, eu percebi o quanto, quando acontece nessas questões, né, esse estar exposto emocionalmente, vai para esse espaço de nós nos conectarmos com as máscaras nossas, de como a gente reage. E aqui ela traz a visão dela. Ela sente ali medo, raiva, cada um vai sentir uma, porque é uma sensação particular de cada um. A segunda pergunta é: como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? Então, aqui a gente vai para aquele espaço de como eu me comporto, como eu vou agir ali em relação
ao desconfortável, à insegurança. E a vulnerabilidade nos mostra a exposição emocional. O que que eu sinto? Eu sinto raiva, sinto medo, tenho atitudes críticas, sou controladora, então eu tento controlar tudo que está acontecendo ao meu redor. Então percebam o quanto daqui a pouco esse comportamento nos faz nos conectarmos com a vulnerabilidade que a gente está vivendo. E a terceira é: estou disposto a correr riscos emocionais? E aqui, quando a gente escuta, né, a nossa vozinha interior, certamente ela vai falar que não, porque é algo desconfortável para nós, a gente está sempre no modo defesa na nossa vida, e para a gente se conhecer, é bom a gente também nos percebermos as emoções que a gente vem vivendo, né? Então, aqui ela nos fala sobre humilhação, sobre o julgamento. Então, a gente também está disposto a correr esses riscos e a gente perceber o quanto a gente, na nossa vida, a gente está emocionalmente ligado às nossas atitudes e a gente não percebe. E estar vulnerável é estar exposto. Então, percebam o quanto daqui a pouco essas três perguntas são bem ricas para a gente perceber esses momentos e essa vulnerabilidade que a gente vem vivendo. Quer falar? Porque ali quando fala, né, estou dispostas a correr riscos emocionais, acredito que ninguém está disposto. É, porque a voz interna vem assim, ó, não, não, Disposto eu não corre. tô, eu queria ficar numa caixinha bem segura, mas isso não é viver. Isso não é viver, né? Estar segura não é viver. Correr riscos é estar vivo, né? Então, que nem ela fala, a vida é vulnerável. Então, essa falsa ilusão de que a gente não corre risco emocional, que a gente está sempre seguro o tempo todo, é a maior ilusão que existe na realidade. Porque mesmo, né, que nem ela fala lá no início desse capítulo, quando ela dá o exemplo de um casamento, né? Você tá com uma pessoa há anos, você conhece, você confia, mas isso te dá alguma segurança de que ela vai te amar até o final? Nenhuma! Então, simplesmente o fato de você estar casado já é um risco tremendo, porque você não sabe o futuro disso, você não sabe o que vai acontecer, mas nem por isso você deixa de viver, né? Você não vai deixar de se relacionar, você não vai deixar de construir um patrimônio material junto com a pessoa, porque, ai, eu não sei o que vai acontecer, né? Você acaba podendo evitar isso por um tempo, mas depois de um tempo você vai se entregar para o processo. Mas isso não quer dizer que tem alguma certeza, né? Que nem a, que nem a nossa amiga que está aqui, que largou tudo e foi para fora do Brasil uma temporada, né? Que certeza ela tinha daquilo? Podia ter sido uma catástrofe, mas ela foi, ela viveu, ela enfrentou e foi maravilhoso, né? Pelo menos assim, eu que acompanhei em redes sociais achei maravilhoso que não estava lá. Com certeza teve o ônus também, né? Que é as partes não tão boas. Mas imagina estar aqui hoje e dizer, eu não fui porque eu tive medo. É não viver, né? E aí ela termina essa página 35, que eu acho bem importante vocês grifarem esse parágrafo da página 35, o último parágrafo, tá? Que eu acho importante essas coisas a gente ler mais de uma vez quando impactam. E ela traz assim, ó: quando fingimos, por isso que eu falei que é uma das maiores ilusões acreditar que a gente está seguro. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Gente, grave isso daqui. Por que que isso aqui é importante? Porque na maioria das vezes, o nosso ser infinito, a nossa alma, pede para a gente, vou dar um exemplo. Vai para a rede social, bota tua cara, fala sobre você, fala sobre o seu negócio. E aí você tá lá, não, mas é desconfortável, porque né? Isso, é aquilo, são as desculpas. Então você fica fingindo que está evitando a vulnerabilidade, e aí que você está sendo no meio do processo? Qualquer coisa, menos você mesmo. Então você está sendo um compilado de mentiras, de julgamentos, de evitação de uma coisa que o teu ser infinito está gritando, está pedindo. E aí ela termina assim, ó: experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. Não é, grifa.
A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. Então, estar vulnerável, mesmo que você ache que está evitando isso, você não está evitando, você está vivendo ela em várias áreas da sua vida. Mas o que você tem verdadeiramente escolha é como você vai reagir. Então, por exemplo, pegar de novo ali o exemplo do casamento que nem ela dá no livro, né? Estou casada com uma pessoa, que nem eu, sou casada com o Felipe. Não tenho nenhuma certeza do que isso vai dar. Talvez a gente morra junto, talvez a gente termine, talvez ele me traia, talvez eu traia ele. Tanta coisa pode acontecer nesse meio do caminho. Isso vai fazer com que eu não viva esse relacionamento? Óbvio que não. Eu vou viver o máximo possível desse relacionamento. Mas vamos supor que daqui, sei lá, um ano, o Felipe chega para mim e fala: Pois então, estamos incompatíveis, acho que precisamos terminar nesse momento. Qual é a escolha que eu tenho? Como eu vou reagir com esse término? Como eu vou reagir com o fato de ter tomado um pé na bunda? Como eu vou reagir com o fato de ter amado uma pessoa, ter me entregado, ter feito o melhor que no meu julgamento, que no meu ponto de vista foi o melhor para aquela relação, e hoje estar sendo abandonada? Que eu vou usar a palavra abandonada, que minha ferida é abandono, né? E hoje estar sendo abandonada. Então você percebe que esse estado de o que acontece comigo quando eu estou vulnerável é que difere de tudo. E aí a gente fala, dentro desse campo, vamos supor, desse cenário, né, onde eu sou abandonada, eu tenho infinitas possibilidades de reação. Eu tenho infinitas. Eu posso ficar chorando, trancada, ficar 10 anos falando mal dele e dizendo porque eu fiz, porque não sei o quê, porque, ó meu Deus, ó céus, ó terra, né? Que nem eu tava esses dias com a Silvana que tá aqui, eu falei para ela, se Gary Douglas vê nossa conversa, a gente tá o próprio trauma e drama. Nós estávamos fazendo trauma e drama, mas era na sacanagem, mas nós estávamos ali, né, Sil, no trauma e drama do WhatsApp. Eu disse para ela, se Gary Douglas vê isso, ele mata nós. Então, eu tenho essa opção de ir para o trauma e drama, mas eu também tenho a opção de dizer, olhar para aquilo e dizer, cara, tudo bem ele não me amar, tudo bem ele não me querer mais. Eu fiz o melhor que eu pude e eu fui feliz enquanto eu vivi esse relacionamento. Mas se ele não está mais feliz, que vá e eu vou encontrar um novo ponto de felicidade, um novo ponto de descoberta. Então, é como eu encaro a vulnerabilidade, é que é o meu poder de decisão, tá? Então, isso é bem grandioso, esse parágrafo ali. Vai pro 3, Nath. Mito 3: vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. E aqui ela começa, né, a descrever sobre esse questionamento que ouço com frequência, diz a cultura do fim da privacidade. Então, ela começa a trazer essa questão. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas em exemplos do atual culto da celebridade. Então, aqui ela vem trazendo uma questão sobre as redes sociais. E no segundo parágrafo, ela traz aqui: a vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminavelmente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-las. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Então, ela vem aqui trazendo essa questão da vulnerabilidade na nossa vida em relação a confiar nas pessoas que vão estar se conectando conosco na nossa vida, em compartilhar, em trazer tudo isso. Ainda ali na página 36, ela traz assim: partilhar adequadamente com limites significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa história. Então, ela vem aqui trazendo que a gente tendo uma relação com as pessoas, né, confiando nas pessoas, tendo relacionamento com as pessoas, vivendo na arena da vida, como ela traz ali no começo do livro,
ter esses relacionamentos nos faz confiar nas pessoas a ponto de nós expormos as nossas emoções para elas no dia a dia, como a gente se sente, como a gente está sentindo em relação a algo. Então, aqui ela vem trazendo nesse capítulo essa questão. E ela traz assim também: a vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. Então, aqui ela nos mostra que se nós não estivermos vivendo, se nós não estivermos tendo relacionamento, nós vamos estar o tempo inteiro desconfiando e se isolando da vida. Então, aqui ela traz muito essa questão. Quer falar? Não, pode ir. Ferdinando. Ferdinando. Então, para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com todo mundo, vamos examinar a questão da confiança. Então, aqui ela traz essa questão. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. E aqui ela faz algumas perguntas pelas quais ela fez para as pessoas que ela descreve aqui no livro, que fizeram a pesquisa com ela. Então, ela traz assim: como sei se posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Aqui é uma pergunta para a gente se fazer também. A outra é assim, na que ela traz, né? Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá atrair minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Então, aqui ela traz como se fosse a gente só confiar nas pessoas quando elas sinalizassem, né, uma luz verde e que a gente se sentisse seguro para se conectar com elas. Mas aí ela nos fala do seguinte: ela traz aqui um relato da filha dela, em que estava num momento do colégio, em que ela contou uma situação para uma colega e a colega simplesmente contou para todas as outras que estavam com ela. E ela ficou extremamente chateada por ela ter confiado na amiga e a amiga ter exposto essa situação dela com as outras. Então, aqui ela nos fala sobre isso. Então, quantas vezes daqui a pouco, né, a gente já confiou em alguém, mas a gente, né, no decorrer da nossa vida, a gente vai vendo que, daqui a pouco aquela pessoa não era, né, a pessoa mais melhor para se passar essa informação. Mas se nós não estivermos vivendo e nós não estivermos compartilhando sobre tudo isso, como é que nós vamos saber? Então, isso é muito sobre a nossa vivência, né, na arena da vida. Então, a gente estar vivendo, estar nesses momentos de vulnerabilidade, confiando nas pessoas, é também uma forma de nós irmos conhecendo elas e a gente se conhecendo também. Porque quando a pessoa vai contar para outra, não necessariamente ela vai contar da forma com que realmente aconteceu, ela vai contar aos olhos dela. Então, a gente perceber também que a gente se conhecer nesse momento, nesse espaço, também vai fazer com que a gente confie mais em nós e confie mais nas pessoas. Quer falar, Ferdinanda? É que nesse mito 3, eu vou dar o meu interessante ponto de vista, Ela tá? vai relatando várias coisas, né? Eu vou dar o meu interessante ponto de vista sobre esse mito aqui. E aí cada um depois reflete sobre o que faz mais sentido. Nesse mito 3, quando ela fala vulnerabilidade é expor totalmente minha vida, ela bota que é mito, concordo com ela. E ali embaixo ela fala assim: exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Eu não consigo associar exposição com vulnerabilidade. Vou pegar um exemplo hoje, 2024, a quantidade de blogueiros que a gente tem, né? Que praticamente colocam toda a vida deles ali. A gente sabe tudo, com quem moram, o que fazem, do que se alimentam, que hora comem, que hora vão na academia. A gente tem muita informação sobre a vida. Então, eles têm uma exposição da vida e da rotina deles. Mas para mim, Fernanda, exposição não tem nada a ver com vulnerabilidade. Para mim, vulnerabilidade é sobre falar sobre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. E isso a gente não encontra na exposição total. Não encontra, porque, por exemplo, eu posso.
Vou dar o próprio exemplo de duas pessoas que moram juntos, tá? Duas pessoas que vivem na mesma casa, marido e mulher, ou mãe e filho, dividem as contas, dividem a rotina, dividem tudo, mas nunca param para conversar sobre o que estão sentindo, o que estão pensando, nunca tem conversa sobre sexo, por exemplo. Nunca tem conversa sobre tal coisa que você faz está me afetando. Eu sei que não é sobre você, mas vamos conversar com isso para tentar fazer com que fique mais leve para mim. Então, ter conversas desafiadoras é estar na vulnerabilidade. O meu ponto de vista é, vulnerabilidade está ligado à intimidade. Quanto mais íntimo eu sou da pessoa, mais confortável eu vou estar para ter conversas que são extremamente desafiadoras, né? Por exemplo, vou chegar assim para o meu marido e vou dizer: olha, amor, eu acho que a gente precisa olhar para a nossa parte sexual e conversar sobre isso. Cara, você transa com a pessoa, mas às vezes você não consegue conversar com a pessoa sobre sexo. E isso é muito comum. Falo como terapeuta, isso é muito comum. As pessoas têm relação sexual, mas elas não conseguem conversar sobre o que gostam, sobre o que não gostam, sobre como aquela pessoa está se comportando, em relação ao sexo, sobre a frequência, sobre ter ou não ter libido, sobre se gostar ou não gostar. Então, se você não consegue estar vulnerável para ter uma conversa sobre sexo, verdade que a sua vida extremamente exposta na rede social é vulnerabilidade? Não é. Até porque a exposição ela é muito mascarada, né? Que nem a gente estudou no antigo livro, a gente usa várias máscaras para se expor, né? A gente usa muita máscara. É que nem, por exemplo, eu e a Nath. Eu sempre trago nas minhas aulas exemplos da minha vida, eu sempre trago aqui no grupo, né, intimidades da minha vida, eu sempre conto detalhes, mas isso são momentos onde eu me coloco como vulnerável, porque eu estou numa posição, vamos dizer assim, de palestrante, de educacional. Mas isso não quer dizer que eu, por exemplo, ligaria para Renata e dizer: olha, Renata, meu marido está com um problema sexual aqui, vamos conversar sobre isso? Não, porque isso requer muita intimidade, isso requer um espaço de, por exemplo, eu preciso falar com uma pessoa que até pode me julgar, mas ao mesmo tempo ela vai me acolher. E isso a gente só desenvolve com momentos de intimidade. Então, por isso que ela começa, né, falando aqui sobre confiança no meu ponto de vista, porque eu só vou criar intimidade com quem eu sinto que eu possa confiar. É ou não é? Eu vou criar uma intimidade com você se eu não sei se você é confiável ou não? Não. Só que aí é que entra o pulo do gato. E eu acho que ela até coloca isso aqui, ó, aqui na página 39, quando ela fala assim, ó, que isso daqui eu acho que é o pulo do gato para confiança. O dilema do ovo e da galinha vem à tona mais uma vez, né? Então a gente pode botar o dilema do ovo e da galinha também no âmbito de confiança. Que é aquilo, por exemplo, a Nath sabe, porque eu já tive muitas conversas com ela sobre confiança, porque a Nath tem muita dificuldade de confiar nas pessoas, né? A gente fica aí esperando e avaliando as atitudes e comportamentos da pessoa para ver se ela é confiável. Em vez de a gente se entregar, confiar e perceber o que aquilo vai gerar. Então, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro, eu confiar na pessoa ou esperar ela me mostrar que eu posso confiar? Esse é um dilema muito grande que as pessoas vivem. A maioria das pessoas não criam intimidade com outras pessoas porque estão no julgamento que não podem confiar nelas, sem mesmo elas terem feito algo especificamente para elas. Então, esse parágrafo, esse mito aqui, essa parte aqui desse capítulo, eu acho muito importante vocês refletirem sobre confiança, refletir sobre intimidade e refletir sobre o dilema do ovo da galinha. O que que vem primeiro? Eu confiar nas pessoas, as pessoas confiarem em mim. O que vem primeiro? Eu esperar ter certeza ou eu criar uma relação? Porque aí tudo é ponto de escolha. Tudo é ponto de ruptura. Ah, mas se eu confiar e a pessoa me decepcionar? Cara, isso já aconteceu milhões de vezes na tua vida. Que nem aconteceu quando ela traz aqui da filhinha dela, a Ellie, né? Que passa por uma decepção na escola. Vocês não se lembram de quando seus amiguinhos decepcionaram vocês? De quando aquela colega do segundo grau contou para todo mundo que você tinha beijado o menino e não era para ter contado?
né? Quando você aprontou alguma coisa e chegou nos ouvidos do teu pai e da tua mãe por causa de um amigo, por causa da mãe de um amigo. Então, a nossa confiança, ela é quebrada o tempo todo. Mas isso quer dizer que eu não devo confiar nas pessoas? Não. Eu devo, com as experiências de não confiança, aprender a selecionar e aprender quem vale a pena realmente eu criar uma intimidade a longo prazo. Eu criar uma intimidade em camadas profundas onde eu posso botar a pessoa do meu lado e dizer: senta aqui que eu preciso falar um negocinho que eu tô sentindo. Então, eu sou uma pessoa que eu prefiro confiar e soltar do que não viver uma relação ou uma construção de uma amizade, de uma relação profissional, porque eu tô com medo do que a pessoa vai fazer com aquilo. Porque para mim é muito mais fácil aprender a lidar com o que me acontece do que não viver. Mas isso é uma questão de escolha, tá? Por isso que eu disse, trouxe aqui o meu ponto de vista sobre esse mito. Eu escolho viver e lidar com o que acontecer. Tem pessoas que escolhem não viver, ficar naquela ilusão de que estão protegidas e não confiar. Isso também é uma escolha. Se para você tá boa a criação de vida assim, tá ótimo. Para mim também tá. Se tá bom para ti, tá bom para mim, tá? Mas eu acho que é isso. E aí aqui, deixa eu ver o que que a gente poderia falar. Ah, nesse parágrafo, nessa página aqui também, que ela começa a falar muito sobre a construção da confiança, que ela conta a história ali, que nem a Nath falou, da filhinha dela, que a coleguinha foi lá e contou, né? Ela chegou para a coleguinha, contou uma intimidade, tipo, uma coisa que ela tinha passado vergonha, pelo que eu entendi, algo que ela passou vergonha. E a amiguinha foi lá e contou para todo mundo na sala. E ela ficou extremamente envergonhada, ficou extremamente mal. E ela perdeu a confiança naquela amiga. E aí ela traz aqui para ela o exemplo do potinho com as bolinhas de gude, né? Que ele fala o quê? O potinho das bolinhas de gude que elas têm na escola delas tem um potinho, cada vez que as crianças se comportam ou têm atitudes boas, generosas, empáticas, que trabalhem as suas virtudes, os seus valores, a professora coloca bolinhas. Sempre que eles têm atitudes que vão contra a empatia, vão contra a compaixão, vão contra desenvolver virtudes e valores, a professora tira bolinhas. Quando o pote enche de bolinhas, quando o pote enche de bolinhas, eles recebem uma festa. Isso eu achei muito bacana, porque quem tiver aqui, vale a pena ler esse capítulo para fazer isso em casa com filhos. Que nem a Silvana, que tem filho pequeno, né? Vale a pena fazer essa dinâmica do potinho de bolinhas de gudes. Eu acho que isso aqui, para explicar confiança entre pais e filhos, é muito didático, porque a criança ela é visual. Quanto mais a gente usar os 5 sentidos, mais ela vai aprender. Então, esse potinho com as bolinhas de gude para a confiança é um baita do exemplo didático. E aí ela traz aqui para a filha dela falando, né? Que cada vez que ela tiver uma atitude e ela se sentir que ela pode confiar nas pessoas, ela coloca uma bolinha de gude naquele potinho daquela pessoa. Então, cada vez mais ela vai ter uma questão visual para ver essa amiga é confiável ou não, essa amiga se importa comigo ou não, essa amiga está realmente vivendo a vida comigo ou não, porque aqui, como ela é criança, ela traz a conotação da amizade. E aí é super bacana. E na página 40, eu achei bacana quando ela começa a falar sobre momentos que criam a confiança. E aí ela fala, né, dá alguns exemplos ali do que vai criar a confiança. E ela também começa a falar sobre o que faz a gente perder a confiança e sobre traição. No final da página 40, no último parágrafo, ela coloca assim, ó. A traição geralmente acontece muito antes de todas as outras. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão de defesa, quando o nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas.
Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão do elo de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Por isso que eu trouxe para vocês. Vulnerabilidade exige intimidade. Intimidade exige confiança. Desenvolver confiança exige um relacionamento. Eu preciso estar olhando para aquilo. Eu preciso estar olhando para aquela pessoa. Só assim eu vou conseguir criar confiança, desenvolver intimidade e estar vulnerável com ela. Percebe como um elo está ligado com o outro? A gente vai criando uma correntinha de pontos, e aí ela traz. E eu achei muito bacana, confesso que essa visão que ela traz de descompromisso é muito real. Se a gente for olhar por fases onde a gente traiu ou onde a gente foi traída, e não estou falando só na parte de relacionamento amoroso, que no primeiro momento vem isso na cabeça. Qualquer situação que a gente tenha sido traída por um amigo, por uma amiga, por um parceiro, por uma parceira, a gente vai observar que houve um lapso de descompromisso naquela relação. Então, por um momento, ficamos desconectados. Por um momento, nos isolamos no nosso mundo, né? Nos isolamos cada um na sua realidade, mesmo dividindo casa, quarto, comida, ou dividindo o trabalho todos os dias, se for uma relação de trabalho. Então, por algum momento, houve um desinteresse no outro. E aí a gente começa a ter espaço para situações que a gente considera traição. Quer falar, Nath? Não. Não. Tu teria muita coisa para falar sobre isso. É. Ó, Aqui na página ela 42, conclui ali, né? na página 42 ela conclui, ó, ela coloca: confiança é um produto da vulnerabilidade. Confiança é um produto, ou seja, é um resultado da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, intimidade, atenção e comprometimento total. Confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Ou seja, confiança é uma coleção de momentos onde eu vivi a vulnerabilidade com essa pessoa. Top, né? Estão bem reflexivas. Elas estão assim, ó. Também Jesus, pensativo. eu preciso confiar mais nas pessoas, né? Não é assim que tá vindo na cabecinha de vocês? Meu Deus, acho que eu confio super pouco nas pessoas. É, Esse parágrafo é para isso. Tá, vamos que já é 9h11 e vamos para o último. Pelo amor de Deus. Quer fazer? Faz o último. Mito 4, eu me garanto sozinho. Aí ela traz aqui: a jornada da vulnerabilidade não foi feita para percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio. Precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julgar, e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando caímos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional, quando voltam a entrar em sintonia com a vulnerabilidade e a sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. E aqui ela nos traz sobre essa questão de nós olharmos para tudo isso e percebermos o quanto nós precisamos estar na arena da vida, vivendo, nos relacionando, trazendo tudo isso à tona para a gente conseguir estar vulnerável e não estar sozinho nesse momento. Ela coloca assim ainda: só depois que aprendermos a receber com o coração aberto é que podemos nos doar com o coração aberto. Ao vincularmos julgamentos à ajuda que recebemos de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestamos. Então, aqui a gente remete muito à base de Axis, né?
que a gente tem em duas axicianas também, que é as barreiras que a gente ergue em relação a tudo isso e receber das pessoas. É a gente estar nesse momento de vulneráveis e receber o que as pessoas têm para nos trazer nesses relacionamentos. E se for isso, tá tudo certo. A pessoa tem isso para nos oferecer, é isso que ela tem para nos oferecer. E tá tudo bem. Nós não olharmos com um olhar de julgamento para ela, e sim, né, estarmos ali vivendo para nós podermos olhar se realmente essa pessoa vai ser uma pessoa que a gente vai poder confiar, ou daqui a pouco a gente vai vivenciar outras coisas com ela em outros momentos. Ali na página 43, eu até deixei anotada ali que ela traz: depois de fugir da vulnerabilidade, descobri que aprender a se entregar ao desconforto da incerteza, do risco e da exposição emocional era de fato um processo doloroso. Como a Fer trouxe aqui, não é algo agradável, mas é necessário. Eu gosto muito que na página 43 também ela coloca ali: minhas maiores transformações. Prestem atenção, é a mulher falando. Eu concordo que para mim também, as minhas maiores transformações significantes na minha vida aconteceu nesse momento aqui. Minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando eu comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo e reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Ou seja, as maiores transformações da vida íntima e da vida profissional dela aconteceram quando ela parou de tentar fazer tudo sozinho e começou a pedir ajudas para as pessoas que eram o quê? Íntimas. Você não vai pedir ajuda para qualquer um, você vai pedir para aquela pessoa que você já desenvolveu intimidade, relacionamento, confiança e momentos de vulnerabilidade. E por que que eu falo que eu também consigo me enxergar assim? Vou dar o exemplo mais recente e profissional, né? Quando eu fiz a transição de carreira de enfermagem para terapeuta, eu precisei pedir ajuda. Por quê? Porque eu estava numa carga horária, agora vocês acham que eu trabalho, vocês tinham que ver naquela época, numa carga horária exaustiva. Por quê? Eu pegava no hospital, eu ia até às 6, às 5h40, 6 horas eu começava a atender, eu atendia até meia-noite, eu ia para casa, eu dormia, eu voltava e isso de novo. Sábado o dia todo, domingo eu normalmente estava fazendo curso e eu fiquei nessa rotina enlouquecedora por um bom tempo para fazer minha transição. Quem que eu precisei pedir ajuda? Para o meu marido. Era a pessoa que dividia a intimidade comigo. Eu precisei confiar que ele ia dar conta e que ele ia esperar eu passar por esse processo, mas ao mesmo tempo eu precisei pedir ajuda. Eu preciso que você lidere a casa, que você organize as coisas, que você tome posse da minha vida, me dê estrutura para que eu possa fazer essa transição com mais leveza. E para mim, apesar de eu ter trabalhado muito, foi muito leve, porque como eu pedi ajuda e eu fui muito vulnerável, eu fui muito clara do que eu queria, quanto tempo ia durar, como é que ia ser o processo, ele abraçou junto à causa. Por quê? Porque eu tive essa conversa de extrema vulnerabilidade com ele, de dizer, eu acredito que eu preciso passar por isso, eu acredito que preciso que você me ajude com isso. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode organizar essa nossa vida íntima de casal, onde a gente vai parar um pouco de ter vida social, onde a gente vai parar um pouco de interagir, mas eu preciso disso para poder ter aquilo. Então, é só pedindo ajuda e realmente estando em cooperação que isso flui. Quando a gente fez, né, o último workshop do livro Caibalion, lembra que a gente falou disso também? Lembra que na última informação que teve lá é o pedir ajuda, o crescer junto, em pedir, né, para as pessoas colaborarem com você ao mesmo tempo que você colabora. É que a maioria de nós só quer receber colaboração e não quer fazer a troca, né, de dar e receber. Então, eu acredito que se você pensa que você se garante sozinho, ou que só você faz bem, ou que você só você faz perfeito, você está evitando a vulnerabilidade. Você está evitando esses espaços de olhar para aquilo que você não faz tão bem e pedir ajuda para que você tenha mais liberdade e mais energia de crescimento e de geração. Eu acho bem impactante, né? Ela traz ali, ó, a última linha da página 44, a última linha desse capítulo, ela fala assim, ó, nós não,
nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosos por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Quem tem facilidade aqui? Só levanta a mãozinha que não aparece no vídeo, tá? Fiquem tranquilos. Quem tem facilidade de pedir ajuda? Eu tenho. O resto, o resto aqui, ó. Nem vou levantar as mãos, né? Então, ó, tem que olhar para isso, tá? E no próximo capítulo, deixa eu ver o que que foi colocado aqui, tio. Na verdade, nem tenho para quem pedir. Ó, então se você... Só para terapeuta. Então, ó, você tem que olhar o quê? Criar mais intimidade. Lembra? Criar mais intimidade. Como que eu vou criar mais intimidade? Confiando. Estando no espaço de estar mais exposta, de estar mais íntima da pessoa, sem saber o resultado que aquilo vai criar. Vai exigir coragem e verdade. Ali você vai desenvolver muita intimidade. A Nath, eu trabalhei muito isso nela, não foi, Nath? E o teu relacionamento não tá 200% melhor? Meu Deus. Acho que 1000, né? É, Acho que são as mesmas pessoas, será que são as mesmas? Não. São as mesmas o pessoas. marido é o mesmo, pelo menos, e tá muito melhor, né? Nossa, muito, Aí muito, aqui, muito. ó, no capítulo próximo, né? Meu Deus, já vamos para mais um. A gente vai falar da vergonha. Esse vai ser bom também. Esse é um capítulo bem grandioso também. E aí, então, a gente se vê sexta que vem, pessoal. Eu vou fechar aqui a gravação. Quem quiser conversar com nós aí uns 10 minutinhos, a gente fica com vocês. Beijo! Beijo.